Se você dá pra suspender um pouquinho. Segura. Não tem lugar de pisar, não? Ele me ensinou no culto passado também. Amém. Obrigada. Ele me faz repousar em seus abraços. Ele me faz descansar em Deus fácil. E Ele e para sempre será minha âncora no mar. És fiel, descansar
que é bom ver essa igreja com essa grande quantidade de irmãos no momento de ensino. Numa quarta-feira, em nome de Jesus, sejam todos abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor, trazer um pouquinho daquilo que Deus nos deu no coração para preparar para os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, a partir do verso de número 18, em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, não cessem de glorificar o nome do Senhor. Não cessem de estar buscando estar mais próximos de Deus. Em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Vamos encontrar, amém? Glória a Deus. Está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque ela está gerando o que é do Espírito Santo. E dará a luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus querido, santo e amado, essa é a tua palavra, isso aqui que serve, Senhor, ao qual o Senhor designou, Pai, para estar trazendo a tua mensagem. Então, em nome do teu santo Filho Jesus, eu te peço a Deus que o Senhor me abençoe com a sabedoria do Espírito Santo para estar ensinando a tua igreja, e peço também ao Senhor que entregue a eles a sabedoria do teu Espírito para poderem aprender das suas Escrituras cada vez mais, ó Deus, porque todos nós seremos considerados justos pela tua palavra e pelo teu amor e pela tua misericórdia. Fala conosco, ó Deus, e nos ensina através do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos amados em Jesus Cristo, como é de costume, eu já tinha combinado com os irmãos aqui da congregação que toda quarta-feira eu estarei trazendo um estudo sobre os homens e as mulheres da Bíblia e o que nós podemos aprender com eles. Nós hoje estamos no quarto estudo sobre isso. No primeiro estudo nós estudamos sobre as promessas de Deus nas nossas vidas através da vida de Abraão. No segundo estudo nós aprendemos sobre o primeiro modelo de oração que Jesus nos entregou, se não me falha a memória, está em Mateus capítulo de número 5 ou 6, se não me falha a memória. E no terceiro estudo nós também estudamos o segundo modelo de oração de Jesus Cristo, que foi a oração do Pai Nosso. E se não me falha a memória, está em João 17. E hoje, meus irmãos, eu não poderia deixar de falar mais um pouco sobre ele, Jesus Cristo. E nesse estudo nós vamos aprender quem é Jesus Cristo. O que a Bíblia diz sobre a vida de Jesus Cristo. Como nós lemos aqui, Jesus Cristo ele foi nascido de uma mulher, teve uma família com um homem, para dar-nos um exemplo, através das gerações, que, por maior
seja o teu cargo, por maior que seja a tua postura perante a sociedade, por maior que você seja, segundo os olhos dos homens, é possível você se humilhar para fazer algo de bom, para que outra geração possa aprender com você. É possível nós aprendermos com Jesus Cristo que um Deus se transforma em um imundo, porque é assim que a nossa carne é considerada, imunda e maldita. Então Jesus Cristo se faz imundo e maldito para mostrar para a humanidade que é possível passar por cima de tudo que a nossa carne nos oferece. Que é possível passar por cima de tudo aquilo que o inimigo coloca na nossa frente, tentando nos derrubar. Jesus Cristo, a Bíblia fala na carta segundo aos Hebreus, que ele foi tentado na mesma forma que nós somos tentados. A Bíblia no Evangelho de Mateus, ou no Evangelho de Mateus capítulo 4, fala sobre a tentação no deserto. Que o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado. Só que a Bíblia fala somente de 4 tentações, 3 ou 4 tentações que Jesus sofreu. Só que a carta aos Hebreus fala que ele foi tentado da mesma forma que nós somos. Jesus ele passou 40 dias e 40 noites naquele deserto, sendo tentado pelo diabo. Então nós cremos que nesses 40 dias e 40 noites, porque o diabo não dorme, ele estava o tempo todo infernizando a vida de Jesus. Só que Satanás, ele sabia com quem ele estava lidando. Só que, como ele estava em carne, Jesus estava em carne, ele pensou, a carne dele eu dobro. Por quê? Porque eu sou dono do pecado, eu sou dono da impureza, eu sou dono daquilo que é podre. E a carne ela puxa para quê? Para podridão, puxa para tudo aquilo que é errado, daquilo que não serve. Então, Satanás estava na cabeça dele, ele ia conseguir virar a cabeça de Jesus. Só que o que ele não sabia é que a fidelidade de Jesus ia muito além do que na carne. A fidelidade de Jesus transpassava o limite da espiritualidade. Então Satanás
não aquele que quer ser salvo, não aquele que deseja a salvação, não é aquele que sobe no altar do Senhor, canta bonito, canta plenamente, prega que é uma maravilha, a igreja supina e pula e boca em boca. Tem uma palavra de conselho, meus irmãos, que é deixar até mesmo Salomão de queixo caído. Mas vai olhar para o coração, está negro, está sujo. Vai olhar para dentro do coração, está igual o coração de Sansão, menosprezando o chamado e fazendo tudo aquilo que não deve fazer para quebrar o seu nascimento. Ou seja, aquilo que Deus colocou para você fazer. Mas Jesus, ele nos ensina através da palavra que todo aquele que em mim crê será salvo. E como é que nós vamos saber quem crê e quem não crê em Jesus, meu irmão? 5 minutos de conversa. Se o nome de Jesus é primazia, crê em Jesus. 5 minutos de conversa. Se não vai nada do mundo de futebol, política, jogo, nada disso do mundo lá de fora, no meio da conversa. É Jesus, crê em Jesus. Mas tem tanto crente, meu irmão, que você junta as rodinhas para falar, é Bolsonaro, é Lula, é política para lá, política para cá. Ah, o Galo ganhou, o Galo fez isso, o Corinthians. Ah, quem quer saber de ti, meus irmãos? No céu não tem futebol, no céu não tem política, no céu tem Jesus Cristo. E enquanto você estiver nessa terra, é dele que você tem que falar, é ele que você tem que agradecer, porque todo aquele que nele crê será salvo. E a chama de Deus e do Espírito Santo de Deus vai nascer novamente dentro da igreja, e a igreja será novamente aquilo que era no Antigo Testamento, uma igreja remida, lavada, uma igreja que amava falar da palavra de Deus e não temia a própria morte diante da face de Deus. Em nome de Jesus. Aí eu falo com os irmãos. A Bíblia nos diz que Deus, ele é uma Trindade Santa. Então nós concordamos que Deus Pai, primeira pessoa, Deus Filho, segunda pessoa, Deus Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Amém? E a Bíblia fala que os três concordam num só. Ou seja, os três são um só. Então eu creio, meus irmãos, segundo o que a palavra nos diz, que aonde um está, todos os três estão. Então, se Jesus Cristo ele é o unigênito Filho de Deus e esteve na terra caminhando, quer dizer que o Pai estava com ele e o Espírito Santo também. Só que a Bíblia fala que nem todos o receberam. Alguns viraram as costas para ele. Essa palavra, viraram as costas para Jesus, é familiar
Seguindo mais adiante, nós vemos o cativeiro babilônico. Durou, se não me falha a memória, 70 anos. Se não me falha a memória. Deus permitindo que o seu povo estivesse na mão do inimigo. Por quê? Parou de clamar ao Senhor. Só que, voltemos lá no Egito. Quando o clamor do povo começou novamente, o que Deus fez? Levantou alguém segundo o seu coração e a sua vontade para libertar. E ele disse a Moisés: o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos, mas demorou 400 anos. Será que o chicote do faraó e o peso do trabalho do Egito estava tão bom que demorou 400 anos para voltar para Deus? O que acontece com o povo de Deus? Que eles desistem da adoração com tanta facilidade. O que será que acontece com o povo de Deus? Que eles olham demais para a sua situação atual e parece que se acostuma tanto com o sofrimento que não busca melhor. Permanece na mesma. Ah não, mas eu até oro, eu até busco, eu até jejuo, eu até vou para a igreja, até. Meus irmãos, não é coisa de sério. É eu jejum, eu oro, eu vou para a igreja, eu peço ao meu Deus, eu falo com o meu Deus, eu oro ao meu Deus, para o meu Deus me ouvir. Não é até eu fazer, eu vou fazer, tal dia eu vou, não, tal dia eu vou para a igreja. Não, a igreja, meus irmãos, é do Senhor, ela precisa dos seus fiéis, porque quando está um monte de justos adorando, todo mundo ouve a adoração desses justos e olha para a igreja e fala: pô, peraí, não dá para vocês verem, a igreja estava morta, agora está cheia de gente, está acontecendo alguma coisa, eu vou lá olhar, eu estou curioso, eu quero saber. E é dessa forma que a igreja chama a atenção daqueles que estão lá fora, porque o povo quer multidão, e na hora que eles chegam e tem uma mulherada que adorador, eles começam a ouvir o quê? Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus Pai, e eles pensam: nossa, está gostoso, está bom, eu quero ficar, eu vou voltar, e acabam se rendendo aos pés de Deus, não porque Deus tocou neles, não, meus irmãos, porque a tua adoração incomodou Satanás no Edém e fez com que Satanás saísse para que Deus pudesse livrar. E é por isso que o cativeiro nunca dura, meus irmãos, eternamente, porque chega um ponto que a adoração se torna verdadeira. A dor já está demais, a angústia já está demais. Aí o que sobra? Chorar na presença do papai. Olha para um lado é chicote, olha para o outro é cacetada, olha para o outro é espada, olha para trás para ver Satanás. Meu Deus do céu, não tem lugar para fugir não? Para onde é que você vai? Mete a cara no pó, bota o joelho no chão, que tudo que é demônio desaparece do teu redor, e somente a presença de Deus revigora no lugar. Aleluia. Então, meus irmãos, era só para os irmãos entenderem que quando a adoração acaba, Deus permite que a nação seja entregue nas mãos daqueles que não vai cuidar do povo, não. Eles querem saber de riqueza, querem saber de prosperidade. Quanto mais dinheiro pelo bolso, é o que eles querem. Os reis que antigamente que eram corruptos faziam isso. Entrava até dentro do templo de Deus e pegava tudo que era do Senhor e guardava nos seus palácios, nas salas dos seus tesouros. E hoje não é diferente. E foi por isso mesmo que Deus parou de levantar profetas do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Há um silêncio de Deus de exatamente 400 anos. Há um silêncio total de Deus de 400 anos. Aí ele fala: agora parece que meu povo vai tomar jeito. Só que eu não vou levantar um profeta qualquer agora. Eu vou mandar ele ouvir. Porque esse eles vão ouvir. E ele nos envia Jesus Cristo. Jesus nasceu em Belém, da cidade de Davi, conforme foi profetizado lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 1, no verso de número 12. Não, Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti saíra o que governará
O nascimento de Jesus Cristo já era profetizado desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento já era profetizado que Jesus viria sobre nós para a remissão dos pecados. E ele, meus irmãos, ficou escondido durante exatamente 30 anos. A Bíblia só relata Jesus antes dos 30 anos, em uma passagem que ele tinha 12 anos de idade, que a sua família desceu a Jerusalém, se não me falha a memória, para sacrificar e adorar no templo. E eles voltaram. Quando eles perceberam que Jesus não estava com eles, já tinha 3 dias de caminhada pelo deserto. Então enlouqueceram por pensar que tinham perdido o menino Jesus e voltaram para trás. E encontraram Jesus no templo. E olha só para vocês verem curiosidade, irmãos. A Bíblia não fala que ele estava lá orando e adorando. Um menino de 12 anos. A Bíblia não fala que ele estava aprendendo com os profetas e os anciões do tempo. A Bíblia fala que ele estava ensinando aqueles homens. Homens que já estavam calejados de estudar a lei dos profetas, aprendendo com um menino de 12 anos de idade. Aí, meus irmãos, você olha para si e fala: tenho pouca sabedoria, tenho pouco entendimento, não conheço muito das Escrituras, não sei falar direito, tenho vergonha de falar, mal sei cantar alguma coisinha. Aí Jesus manda no meu coração para te dizer: se aquele que desde pequenino, desde criança, ensinava aos anciões do tempo, está de pé ainda para poder te ensinar, quem és tu para dizer não consigo, não sei, não aprendo, se o próprio dono da sabedoria está te ensinando, está pondo as palavras na tua boca, está pondo as atitudes nas tuas mãos, para você simplesmente caminhar, é somente ir, porque a palavra de Deus fala: muitos serão levados na presença de reis, juízes, governantes, para falar: não se preocupeis com o que há de dizer, porque o meu Espírito falará por vós, o meu Espírito falará em vós. Abre somente a tua boca, porque quem fala é o Espírito Santo de Deus. Não importa se você acha que não vai, Deus fala que vai. Não importa se você pensa que tem pouca sabedoria, não tem, porque o dono da sabedoria está com você. Tu és templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sim, você consegue. Sim, você consegue. E você vai muito além do que você pensa que pode fazer. Em Lucas, capítulo 2, nós vamos a dizer que Jesus Cristo ele crescia em estatura, em graça para com Deus e os homens, em sabedoria, em estatura e em graça para com os homens. Se o próprio Jesus Cristo, na sua missão terrena, ele tinha que aprender para poder ensinar, nós não podemos ser diferentes. Nós não sabemos de tudo. E pela liturgia bíblica, nós vemos também que Jesus não nasceu sabendo de tudo. Enquanto ele era Espírito e verdade, ele tinha todo o poder, toda a autoridade, toda a sabedoria. Mas quando se fez homem, o que é que ele diz na Bíblia que ele fez? Ele se esvaziou
Joelhinho dobrado, Pai, ensina-me a falar com os homens. Pai, ensina-me a lidar com os temperamentos difíceis dos homens. Pai, ensina-me como lidar com a violência dos homens. Me ensina, Pai, a não revidar da mesma forma que eles me fazem. Ensina-me a fazer diferente para com Deus. Tudo que Jesus ia fazer, meus irmãos, a Bíblia nos diz que ele orava primeiramente a quem? Ao Pai. Ele sempre saía para orar a Deus, pedindo a Deus para que desse a ele o poder para poder agir. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, o que ele falou na entrada da caverna? Pai, graças te dou por me ouvir, e peço que o Senhor me ouça novamente, não para que eu seja engrandecido, mas para que eles vejam a tua graça através de mim. Lázaro sai para fora. Lázaro saiu, meus irmãos, enrolado na faca ainda. Morto de 4 dias, ressuscitou. Mas o que eu acho lindo é porque Jesus tinha poder sim. Mas ele não fala em meu nome, casca vai de dentro para fora, Lázaro. Não. E hoje em dia nós temos tantos pastores, tantos pregadores, subindo no altar e vê uma pessoa endemoniada de lá de fora, bate o joelho aqui pedindo socorro, misericórdia, tira esse trem de mim. Ele fala assim, ó, eu te ordeno, sai! O demônio fica lá rugindo, eu te ordeno, sai! Para que o nome de Jesus? Jesus fala, em meu nome, eu darei autoridade para expulsar demônios, em meu nome. Mas a caspa só lhe é permitida através de quê? Jejum e oração. Mas no nome de Jesus, pode jejuar, pode orar o tanto que tu quiser, meu irmão. Se o demônio bater na tua frente e tu não tiver comunhão com Jesus Cristo e usar o nome dele, o demônio não sai. É capaz de fazer com vocês como fez com aquele povo lá em Atos dos Apóstolos. Quando os demônios juntou lá, aqueles fariseus pegou e chegou assim: eu lhes conjuro em nome de Jesus Cristo, ao qual Paulo serve. O que o demônio virou para ele e falou? Ó, Paulo eu conheço. Jesus, sei bem quem é. Mas vós, quem sois? A Bíblia fala, meus irmãos, que entre dos nus e feridos não ficou nenhum na casa. Foram todos expulsos pelo demônio. E a casa do Senhor tem muitas que estão do mesmo jeito. O demônio entra, o pastor tem que sair para pedir ajuda, porque não tem autoridade de Deus para expulsar. Aí a vergonha da igreja começa. Eu conheço pastores, meus irmãos, que bate-papo com o demônio. Aquilo que fervia o sangue. Hora que eu ia lá para expulsar, não expulsa não. Não expulsa não. Ainda tem coisa para falar para esse bicho aí. Aquilo eu olhava, meus irmãos, baixava a cabeça e saía essa pelejando. Aí eu olhava umas 3, 4 pessoas pulando na frente do altar. Falava, meu Deus do céu, mas que carne é essa, Jesus, dentro da tua igreja? Aí chegava um irmão perto de mim, no sítio de oração, e falava assim: presbítero, eu sei que o senhor está na vida com Deus. Me fala aqui, quem está endemoniado aqui? Eu apontava o dedo. Aquele está endemoniado. O resto aí tudo é fácil. Aí como é que eu vou descobrir? Dá um empurrãozinho, dá um beliscão. Se tirar a visão e olhar para você, é brincadeira. Se gritar ai, é brincadeira, porque demônio no fim do corpo. E assim elas faziam. E ela dava um empurrãozinho na irmã, a irmãzinha saía da posição que estava endemoniada, fazia assim com a cara dela, virava as costas e começava de novo. Pelo amor de Deus, meus irmãos. A casa de Deus virou brincadeira.
Porque nem sempre o pastor está do lado de vocês, mas sempre tem demônios se levantando contra você. Aí Jesus ele fala: eu te dou autoridade para expulsar. Mas você vai expulsar se você não souber como? É por isso que a Bíblia nos dá toda a clareza sobre esses assuntos. E eu falo, meus irmãos, e bato na mesma tecla: o culto de estudo da palavra do Senhor é o mais importante de todos, porque é nele que você vai aprender todas as leis do céu, como agir, como fazer, como andar, como falar, como se comportar. É assim que você vai aprender, através dos estudos de doutrina. E esses estudos têm sido uma maravilha para nós, meus irmãos. Eu tenho aprendido tanto, estudando na minha casa para passar para vocês, como essas pessoas podem servir de exemplos para nós. Os homens e as mulheres da Bíblia. E já tem 3 quarta-feiras que eu estou só em Jesus. E eu falo com sinceridade, é para pregar o resto da vida. Só em Jesus. Sem precisar usar nenhum profeta, nenhum apóstolo. Mas eu quero usá-los também por quê? Porque eles eram homens, como nós somos, mulheres, como vocês são. E nós vamos chegar também na parte que as mulheres também agem segundo a vontade de Deus. Então, toda situação contrária à sua vida, toda situação contrária à vontade de Deus, Jesus te deu autoridade. Você pode expulsar. A crise financeira que você passa por ela, você pode fazer com que ela acabe. Através do nome de Jesus. Jejum, oração, joelho dobrado e o nome de Jesus na sua boca. Você pode fazer. Crise no casamento. Quantos casamentos foram salvos, meus irmãos? Por Deus. Já estavam acabados, sem nenhuma solução. Joelho no chão, jejum, oração. Jesus restaura meu coração e meu casamento. Mas olha a oração: meu coração e meu casamento. Não adianta eu pedir para restaurar o casamento se não mudar o coração. Vai continuar errando da mesma forma e as crises vão continuar. Deus restaura a minha família, que está todo mundo desviado. Você pode visitar, você pode falar de Deus, você pode falar tudo o que você quiser. Não volta nenhum para dentro da igreja. Mas faz propósito com Deus. Vai para o joelho, vai para a oração. Quando é fé, a pessoa está chorando, desesperada, a vida está difícil demais, a crise está demais, está tudo se acabando, não tem mais solução nenhuma. Aí Deus fala: ó, está na hora de ir lá, está na hora de ir lá começar, está na hora de apresentar o nome de novo. Por quê? Está sofrendo, está chorando, está pedindo socorro. E eu sou o socorro, bem presente na hora da angústia. Então leva meu nome e ele vai restaurar a família toda. E vamos estar onde? Dentro da casa de Deus, meus irmãos. A minha família era tudo do mundo, tudo. Hoje, só falta minha mãe para converter. Irmãs, filhos das irmãs, neto da irmã, tudo dentro da casa do Senhor. Através de quê? Joelho, jejum e oração. Deus, salva a minha família. Eu devo ter na base de 5 a 6 sobrinhos. Esses sobrinhos, a maioria deles já estão casados. Alguns já têm filhos. Todos dentro da casa de Deus. Mas é muitos anos, meus irmãos, de adoração, de luta, de busca, para isso acontecer. E agora o meu joelho se dobra já de mãe. Não tenho muito contato, mas não deixo de amar, não deixo de buscar por ela. E eu sei que Jesus vai tocar no teu coração. Em nome de Jesus. Lá em Mateus, capítulo de número 21, do verso 1 ao 11, nós vemos a Bíblia marcar a última semana de Jesus Cristo com acontecimentos significativos como a entrada triunfal em Jerusalém,
E também, logo depois disso, a purificação do templo. Nós vemos também em Mateus 24, 25, um sermão de Jesus escatológico. E todos os sermões de Jesus eram para ensinamento. Mas nem todos poderiam saber o que Jesus estava falando. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que andavam com Jesus estavam lá querendo o quê? Matá-lo. Uma grande parte das pessoas que andavam com Jesus esperavam ele cometer um erro para o condenar. Então Jesus usava a sabedoria de Deus para ensinar aos seus discípulos e aos demais que precisavam ouvir a palavra. Ele usava de quê? Parábolas, sermões, palavras que somente aqueles que necessitavam ouvir entendem. E já aconteceu com vocês, meus irmãos, de vocês estarem em algum culto e vocês olharem para um lado e para o outro, ver irmãos chorando, sentindo a palavra de Deus fincando uma espada aguda nos seus corações, e você não sentindo nada? Já aconteceu? Sabe o que é isso? A palavra não era para você, era para aquela pessoa. Então você não vai entender nada da palavra, porque não era para você naquela noite. Você recebe alguma coisa de Deus, mas Deus estava ali para falar com certas pessoas. É por isso que você vê algumas pessoas sendo renovadas
é por duas mulheres. Maria e a outra Maria. É simplesmente como a Bíblia diz. Elas vão ao sepulcro de Jesus, levando incenso e mirra. Quando chega, a porta está aberta. A pedra está retirada. Vem dois varões assentados, e os varões dizem: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Sabia, irmãos, que dá para aprender coisas com Jesus até mesmo nessa parte da ressurreição dele? Por que buscais entre os mortos aqueles que vivem? Evangelho de Mateus, o último capítulo e o último versículo do último capítulo, me fala o meu agora, então, mas é isso mesmo, é o último capítulo e o último versículo diz assim: aonde se ajuntarem os abutres, ali estarão os corpos. Quem já ouviu falar de uma igreja conhecida como Parede Preta? São as igrejas que pintam suas paredes tudo de preto, colocam um jogo de luz, como se fosse uma boate, uma danceteria, apaga todas as luzes para o povo não ver uns aos outros, e só fica aquelas flechas de luz piscando colorida de tudo quanto é cor. Entra dentro de uma igreja dessa, qualquer uma, a que tiver menos de 100 pessoas, fecha as portas. Eles não dão culto para menos de 100 pessoas. É de 200, 300, 500, 1000, 2000, 10.000 pessoas para lá. Estão todas cheias. Eu e a minha esposa visitamos uma. Tinha uma amiga nossa em Lagoa da Prata que frequentava uma dessas igrejas. Nos convidou para ir. Vesti meu terno, minha gravata. Fui. Fiquei sem graça. Não tinha ninguém de terno. Ninguém de gravata. Todo mundo vestido socialmente. Um culto. A hora que começou, eu pensei, vai ter da harpa, vai dar uma palavra inicial, qualquer coisa. Foi 40 minutos de show. A banda da igreja cantando. E o povo gritando: uhul! Ah! Glória! Uhul! Na maior gritaria, você olhava para o povo todo pulando, dançando, duas pessoas iam voltar dançando também. E eu esperando a palavra. Aí quando o pastor foi chamar, olha como é que eles chamam o pastor. Agora com a mensagem principal de Deus, o paizão e a mãezona que está ali, o paizão vem cá pegar para nós. Paizão. O pastor é chamado paizão. E a missão que devia ser missionária, o do pastor é chamada mãezona. Ele subiu, eu falei, deve pregar a palavra de Deus. Vestido normalmente, como uma pessoa que estivesse indo para qualquer lugar, menos para a igreja. Não condeno as vestes de ninguém, como cada um se vê da forma que quer. Eu entendo isso, mas eu creio e acredito da seguinte forma: se é para subir no altar, se veste de uma forma digna para Deus. Se você vai pregar a palavra de Deus, você tem que se vestir diferente de quem está ali embaixo. Por quê? Porque as pessoas vão ver Deus em você. Agora, se eles veem uma pessoa comum igual a eles lá embaixo, não faz nem sentido isso aqui. Meus irmãos, ele falou da propaganda da igreja inteira, não falou nada de Deus. Nada. No final do culto, essa amiga nossa chegou perto de mim com vergonha. Falou: presbítero Antônio, eu sei que você é um homem de Deus, você conhece mais a palavra, você dá estudo, você dá conselho para minha filha. Não é sempre assim, não. De vez em quando o pastor fala da palavra. Falei: não, mas não é cabeça não. Nunca mais voltei. Aonde estarão, onde se ajuntarem os corpos, ali estarão os adultos. Todo aquele que está morto, só comedor de carniça vai em perdição. Só
morto. Mas quem é crente de verdade